Olá, meus amigos prevencionistas. Hoje vamos iniciar mais um Segurança em um Minuto. Hoje vamos falar da ordem de serviço, né? A ordem de serviço da NR1. Vamos confundir com a ordem de serviço, aquela da NR10, né? Que é aquela até do Ministério do Trabalho, da CLT, onde tem uma ordem para a pessoa executar a atividade. Essa aqui é a ordem de serviço da NR1, né? O que acontece, pessoal? Meu nome é Naum Victor dos Santos, né? Trabalho junto aqui com o Tec Segurança Santos Silva Leal. A gente vai dar uma dica aqui e um modelo. Disponibilizar bastante modelo, explicar mais ou menos como é que é feito uma ordem de serviço. E dá para ganhar um dinheiro extra, né? Mais ou menos uns 100, dependendo aí, a gente cobra em média R$ 100 por ordem de serviço. Então, dá para fazer um extra, pegar uma empresa aí, tem 10 funcionários, dá para fazer R$ 1.000. Tem 5 funcionários, dá para fazer R$ 500. Lógico que tem a parte técnica, que é cada um de nós, né? Pesquisar, olhar os riscos, olhar as atividades, que isso daí vai com a gente poder iniciar, tá? Então vamos lá. É a base legal, NR1, né? Explicação do que deve conter a ordem de serviço e modelos de ordem de serviço, né? A gente vai botar aí no site, no final, né? Algumas ordens de serviço como modelo para vocês usarem aí no dia a dia de vocês, na empresa de vocês ou naquela atividade extra que todo mundo pode fazer, tá? Disposições gerais, gerenciamento de riscos ocupacionais, né? Então, primeiro, direitos e deveres tem que ter na ordem de serviço. Cabe ao empregador, né? Letra A, cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde do trabalhador. B, informar os trabalhadores. E C, elaborar ordem de serviço sobre segurança e saúde do trabalho, dando ciência aos trabalhadores, tá? Então, dentro do DNR1, né? Que prevê o PGR, ele fala ó, quais são os direitos e deveres. E cabe ao empregador, né? Qual é o empregador? A empresa. Qualquer empresa tem que dar ao funcionário ordem de serviço. Normalmente essa ordem de serviço a gente coloca bem no início da sua atividade, né? Vai começar a atividade. Antes de começar a atividade, a gente faz na ordem de serviço normalmente na hora da admissão do funcionário. O funcionário vai ser admitido, aí ele vai assistir o treinamento da NR18, né? Se for na área da construção, ele vai receber um treinamento introdutório, bases legais. Então, antes de começar suas atividades, é bom a gente informar os trabalhadores da ordem de serviço, tá? Isso daí é um requisito legal, né? Que é o item 1.4.1, tá? Da NR1, tá? O que é uma ordem de serviço, né? A ordem de serviço de segurança e saúde do trabalho são instruções por escrito quanto às precauções para evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais. A ordem de serviço pode estar contemplada no procedimento de trabalho e outras instruções de SST, né? Então, a ordem de serviço é o quê? É instruções, né, básicas, gerais, do que o funcionário tem que fazer, né? Que tipo de pilha tem que usar, quais atividades tem que fazer, né? Então, tudo isso tem que contemplar na ordem de serviço. Então, tá aqui um exemplo da capa de uma ordem de serviço, né? Vou ter aqui a função aqui, armador ferreiro, né? Aquele ferreiro da construção civil, né? Local de trabalho, você põe o local de trabalho, ó, o local de trabalho é tal, né? Elaborado por um coordenador de segurança, ou você mesmo, ou qualquer técnico de segurança pode fazer essa elaboração, tá? Obrigações do empregado, né? A gente joga normalmente o que está dentro da NR1, faz um Ctrl+C, Ctrl+V, joga bem aí, né? Descrição da função. A descrição da função a gente pega normalmente dentro do CBO, né? Que é o Código Brasileiro de Ocupação. Então a gente vai lá no CBO, procura tudinho e faz o Código Brasileiro de Ocupação. A gente pega lá descrições básicas deles. Tu pode inserir alguma coisa a mais, alguma coisa a menos. Não sobrepondo coisas que não são diretamente aquela função, que tem funções específicas, né? Então, mas normalmente a gente usa o CBO, né? No caso aqui o CBO do armador barra ferreiro ou similares, é 715315. Põe logo no início lá, o que que contempla na ordem de serviço, né? O cargo e o CBO da função, né? Armador e o coisa. O nome do funcionário, né? Tem que colocar porque é uma ordem de serviço para cada função. O local de trabalho, o setor, o elaborador, a revisão, obrigações de empregado, a descrição da função, que a gente já comentou aonde buscar esse tipo de informação.
tá? A gente tem que inserir também o risco da atividade e medidas preliminares a autorizar a insalubridade ou condições inseguras. Então a gente vai colocar, a gente tem os 5 tipos de risco, né? O químico, físico, biológico e ergonômico de acidente. Aí com cada função, daí vem a especificação técnica do nosso técnico de segurança ou do que está no PGR, né? Então é muito importante, isso até para auditorias futuras, alguma coisa, essa ordem de serviço tem que casar com o PGR, né? Então, para quem trabalha aí e vê que tem auditorias e tudo mais, normalmente se casa-se PGR, que se casa-se com PCMSO, que se casa-se com agora com a ordem de serviço, né? Então, e o ASO, né? Ainda tem o ASO. Então, esses riscos que estão aqui, o físico, químico, biológico e ergonômico de acidente, eles têm que ser iguais, que está no PGR, que está no PCMSO, que está na ordem de serviço e no ASO, tá? Então, isso daí tem que ser informações em comum, né? Então, o risco físico, químico, biológico, dom de acidente, isso daqui a gente não vai entrar no detalhe, né? E a gente põe as medidas de controle. As medidas de controle sempre estão normalmente somente no PGR. Então, a gente pede pegar lá as medidas de controle que tem lá. Deve ter o inventário de risco do PGR. E dentro do PGR, tu pega a medida de controle e coloca aqui na ordem de serviço, tá? Medidas preventivas para realizar atividades, medidas de proteção coletivas, né? E providências a serem tomadas em procedimento de plano de emergência, tá? Então, o que que acontece? As medidas preventivas a serem realizadas também se encontram no PGR. A gente pode colocar normalmente tipo medidas administrativas, elaboração de PGR, elaboração de análise de risco, de PTE, né? De permissão de trabalho, de procedimento, de atividade, de checklist, de equipamentos. Medida de proteção coletiva, que é aquela que não é as medidas individuais, né? Uma linha de vida, é, uso de sinalização, uso de isolamento, que são tudo proteções administrativas. E a parte de procedimento de emergência, né? Então, a empresa puxa, a ordem de serviço puxa para o pai, né? Plano de atendimento de emergência, ou então PPCI, né? Que é Plano de Proteção contra Combate a Incêndio. Então, isso daí você pega essa informação lá no pai e insere dentro dos procedimentos de emergência, tá? Continuando, tá? Proibições, punições e medicina do trabalho, né? O que a gente faz? Proibições, né? Normalmente a gente põe aquilo que é proibido o funcionário fazer. Normalmente a gente casa ali que está da NR6, onde ele tem lá as obrigações do empregado. Então, nessa hora que tu põe as obrigações do empregado, tu só investe a conversa, né? A obrigação do empregado é usar o EPI para que se destina. Tu põe proibições, não usar o EPI de forma inadequada, não usar o EPI de forma que seja, como é que é? Uma gambiarra, seria nem gambiarra o nome, seria improvisadas, né? Então, tudo que for contra, lá, tanto na NR6 quanto na NR1, a gente põe aqui as proibições, mas as proibições do, do empregador. A gente pode pegar algumas da CLT, né, que está no artigo, é, 4, o artigo lá que fala do 482, né, que é para dispensa com justa causa. Normalmente a gente pega ali não trabalhar com embriaguez, não trabalhar com várias coisas, então isso daí tudo a gente coloca as proibições. E as punições, tá? A gente pega ali dentro da CLT também, né? Que normalmente se faz a seguinte: a primeira é a advertência verbal, depois por escrita, depois suspensão, depois demissão por justa causa. Normalmente se faz isso, tá? Aí a gente pega tudinho que está dentro da CLT. E medicina do trabalho, tipo, praticamente a questão do ASO, né? Que ele tem que colocar o ASO, tudinho, fazer o ASO periódico, demissional ou de mudança de função para as suas atividades, tá? Termo de compromisso, né? Dados dos funcionários e assinatura, tá? Uma coisa que é importante, tá? Não tá nesse modelo aqui, mas alguns auditores, alguns lugares colocam, que é justamente a informação da avaliação do LTCAT, né? Que é o laudo técnico das condições ambientais do trabalho, né? Lá a gente vai botar o valor do ruído, o valor da vibração e etc. Que a gente, outro fórum, outra situação a gente explica aqui.
Mas às vezes alguns auditores pedem para colocar na ordem de serviço. E o modelo que a gente coloca, a gente não colocou. Então, gente, feito isso daí, esse é uma ordem de serviço, né? Ela está descrita em R1 para colocar, tá? Colocar as dicas finais, né? Sempre fazer isso. Colocar a proibição de uso de adornos na ordem de serviço dos eletricistas, né? Que é um item específico da NR10, então a gente chega lá e coloca a ordem de o uso, proibição de adornos. Normalmente a gente põe só na perna, mas é bom botar ali na ordem de serviço do eletricista. Divulgar os valores da LTCAT, né? Os valores de medições da LTCAT, né? Utilizar o PGR, utilizar o PCMSO e o PAI, né? Como eu comentei. E utilizar o CBO para a classificação das funções, ok? Segue o link para alguns modelos de ordem de serviço. Vai estar lá embaixo, lá na descrição, lá para vocês pegarem, né, de graça. Curta, deixe seu comentário, segue a nossa página para a gente ter mais vídeos aí. Lembrando, isso aqui é um documento que faz dinheiro rápido, muito rápido, tá? Com uma empresa que precisa de ordem de serviço ali, normalmente a gente cobra R$ 100 por ordem de serviço. Tá ok, gente? Muito obrigado, até a próxima.